Boa tarde. Para os que não me conhecem, eu me chamo Denilson Lopes, sou professor da UFRJ e sou coordenador desse projeto CAMP, que é realizado aqui desde o mês passado, através de uma exposição de arte na Galeria Cândido Portinari, né, aqui no térreo, né, quer dizer, que está tendo a mostra de cinema agora todas as 7 horas, e também um seminário que a gente começou hoje. E é para a gente uma grande satisfação ter a presença aqui do deputado Jean Willis, né, que eu acho que é importante lembrar que, obviamente, ele é sempre reconhecido como, hoje em dia, mais como político, como militante, né, das questões de direitos humanos, mas também tem um outro lado também que dialoga muito com questões que aqui não são caras, né, quer dizer, como jornalista, como escritor, como professor, que é o papel da arte diante das questões LGBT. Então, o que a gente combinou, né, quer dizer, é um pouco do Jean falar um pouco, eu fazer uma ou duas perguntas, não vou monopolizar, e depois a gente abre para uma conversa com vocês, quem tiver. Eu sei que às vezes essa ideia de anfiteatro é um pouco inibidor, né, mas não sejam muito tímidos, né? Eu acho que aqui é um espaço para a gente poder conversar e, enfim, acho que isso é mais importante. Então, é com muita satisfação e com alegria que eu passo a palavra ao João Willis. Obrigado, Denilson. Boa tarde ou boa noite a todas e todos. Eu fiquei muito contente quando o Denilson me convidou para esse evento, porque o Denilson não sabe, mas ele, e sobretudo o livro dele, que eu acho que é o segundo livro dele, O Homem que Amava Rapazes, é um dos livros assim que eu ponho no repertório da minha formação e da minha qualificação como ativista de direitos humanos de homossexuais. Fiquei muito contente, obrigado pelo convite. Parabenizo a UERJ, a UFRJ e a FAPESD, né, o governo do estado através da FAPESD, pela iniciativa dessa pesquisa, que eu acho extremamente relevante. Fico feliz dessas instituições estarem preocupadas com a inserção social plena dos membros da comunidade LGBT, disso que a gente chama hoje de comunidade LGBT, que é a comunidade de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. E essa inserção social plena é importante porque nós ainda somos, e aí eu faço parte dessa comunidade, o que a Hannah Arendt chama de grupo difamado, né? Então, trabalhar a inserção social é ir contra a difamação. Volte e meia vou olhar aqui porque eu anotei alguns pontos para poder ter um controle de tempo, não falar de maneira aleatória. Eu fico feliz também da pesquisa se debruçar sobre a cultura LGBT, né? A cultura entendida aí não só como as expressões artísticas de membros da comunidade LGBT, que partilham certas características ou partilham um gosto estético, têm um gosto estético em comum, mas também a cultura entendida como um modo integral de vida, né? Que vê as expressões artísticas como relacionadas com as sociabilidades dos membros desse grupo. E, sobretudo, de reconhecer os direitos culturais, né? Entender os direitos, reconhecer direitos culturais da comunidade LGBT e entender os direitos culturais como direitos humanos. Se, num primeiro momento, os direitos humanos foram afirmados para proteger o cidadão, o indivíduo do Estado, da violência do Estado, e os direitos humanos foram afirmados no rastro da experiência trágica do Holocausto, né? Foi em 1948 que aconteceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se no primeiro momento entendeu-se dessa forma a afirmação dos direitos humanos para proteger os indivíduos do Estado, num segundo momento passou-se a entender o Estado como fiador e protetor e promotor dos direitos humanos. E aí os direitos humanos passam a ser entendidos como indivisíveis e contemplando, portanto, os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos políticos, os direitos culturais e os direitos ambientais. Então, eles são indissociáveis e indivisíveis. Fico feliz de, portanto, entender a cultura, quer dizer, ressaltar o aspecto da cultura LGBT entendida como modo integral de vida, a relação da expressão artística com a própria sociabilidade e, portanto, reconhecer os direitos culturais e reconhecê-los como direitos humanos. Parabenizo bastante. A primeira vez que eu ouvi a palavra camp, que eu li a palavra camp, foi entre 95 e 96, numa revista que para minha geração foi muito importante, que foi a revista Sui Generis. Talvez as pessoas não tenham ouvido falar, muita gente não tenha ouvido falar dessa revista, mas foi uma revista muito importante e havia uma matéria na Sui Generis sobre o camp e citava um texto da Susan Sontag, a escritora e ensaísta norte-americana, Notas sobre o Camp, em que ela
tratava do camp e na época, a revista falava da dificuldade de tradução dessa palavra camp, mas que a gente pode convencionar que camp seria fechação, afetação, pinta, né, exagero. Nesse ano também, assim, 95, 96, foi o ano da minha chegada a Salvador, assim, eu estava chegando a Salvador e, portanto, eu passava a viver a sociabilidade, a ter sociabilidade LGBT, a frequentar os territórios, né, as boates gays. E eu frequentava, sobretudo, duas boates gays, assim, que havia em Salvador. Uma se chamava Esquis, era uma corruptela de Ice Kiss, da bala Ice Kiss, mas as pessoas não sabiam escrever e chamavam de Esquis. E a outra era Home 24, a boate Home, que ficava na Gamboa. E nessas boates eu conheci e vi pela primeira vez os shows de artistas das boates, né, como Bagagerie Spielberg, Laisla Plewinski, Stephanie Simpson, Odete Reutemann, Fabiane Galvão. E eu passei a ter contato com esse universo. E aí o camp se apresenta para mim, sobretudo, eu sei que a pesquisa, essa pesquisa que o Denilson coordena, se debruça mais sobre as artes visuais e sobre o cinema, mas eu vou tratar aqui do teatro como também uma expressão do camp. E eu passei a distinguir ali, naquele momento, essas figuras do transformismo, ou do diálogo, ou das identificações dos gays masculinos com o gênero feminino. Então, já havia ali uma distinção entre a travesti e a transexual, muito pouco se falava em transexual, mas mais em travesti, e aí muito identificado com a travesti de rua, que tinha a prostituição quase como um destino, ainda hoje é assim, infelizmente. O transformista, não a transformista, o transformista, que era aquele gay que se travestia à noite e dublava as canções, principalmente das divas do pop, das cantoras das divas do pop e das divas brasileiras, portanto, glamourizadas, evocavam um glamour, dublavam essas músicas e começava a emergir a figura da drag queen, quer dizer, que era um exagero, uma caricatura, digamos assim, mais paroxística da ideia do feminino, né? Então, essas três figuras emergiam ali e eu passava a ter contato com elas. Curioso, mas é um dado relevante de se levar em conta, que os transformistas, quando dublavam essas divas, tinham uma predileção pelas dores de amores, pelas canções, pelo repertório delas que tratavam das dores de amores. Então, Alcione, Bethânia, Gal Costa, Nana Caymmi, quando dubladas, eram sempre as canções de dores de amor, aquelas que falavam da mulher abandonada e da mulher que sofria por um homem. Mas também dava os primeiros passos à figura que hoje é muito chamada de bate-cabelo, que era aquela figura que não dublava, nem era drag queen, mas era aquela que simplesmente rodava o cabelo, ela começava a aparecer. E ela não aparecia muito na boate Esquis, que era uma boate mais antiga, mas na Home 24, que era uma boate nova. E essa boate, a Home, era palco para um outro modelo, de uma outra representação de homossexualidade que também emergia naqueles anos de 95, 96, que era a figura do gay masculinizado, malhado, que exibia uma masculinidade, uma virilidade construída nas academias e num policiamento da afetação e da afeminação. Essa nova representação de homossexualidade começava a surgir nessas boates, que era a boate Home, ao contrário da Esquis, era uma boate de classe média alta, de gays de classe média alta, a outra de gays mais empobrecidos. Quer dizer, essa nova representação era, em parte, uma forma de responder, de contrapor aos estereótipos que a indústria cultural buscava confinar os homossexuais, os estereótipos femininos. Era uma resposta, portanto, era apresentar um modelo de beleza e de saúde que se contrapusesse ao estigma da AIDS, né, e aos corpos em decadência cadavéricos que a imprensa apresentava como das vítimas da AIDS. E a gente não pode esquecer, por exemplo, que pouco antes Cazuza havia aparecido
na capa da Veja, de maneira chocante, né, com um rosto cadavérico, e o título era "O poeta agoniza em praça pública", uma coisa assim mais ou menos, que deixou a própria mãe dele chocada. Então, a afirmação desse modelo de beleza construído em academia era um contraponto a isso, mas também a gente não pode esquecer que era também produto de uma homofobia internalizada e uma aquiescência a uma injunção ao silêncio e à invisibilidade. Não podemos também minimizar o fato de que esse modelo de essa representação de homossexualidade, que primava por uma masculinidade, uma virilidade e uma beleza construída na academia, era importada dos Estados Unidos, né, sobretudo dos Estados Unidos, e ela está intimamente ligada à conversão da comunidade gay, masculina principalmente, em nicho de mercado, né, fruto de uma economia neoliberal. Então, a gente não pode também minimizar esse aspecto, né? Os gays são constituídos como nicho de mercado e desse nicho de mercado nasce essa representação. As lésbicas tinham um paralelo, que era também as lésbias chic, que começa também a aparecer no discurso mediático e na imprensa gay, a lésbia chique, que era a lésbica que fugia do estereótipo da caminhoneira, né, da mulher masculinizada. Então era lésbica que era feminina, mas gostava de mulher, que era o contraponto. Mas esse camp aí, reprimido por esse discurso de mercado, esse discurso de masculinidade, que se contrapõe aos estereótipos da indústria cultural, esse camp reprimido, ele retorna, porque, como diz a Freud e a psicanálise, o recalcado não é destruído, ele é recalcado, ele é reprimido, mas ele retorna. E ele retorna, sobretudo, na expressão cunhada pelos afetados afeminados para lidar com esse novo gay, que é a expressão Barbie. E eles são responsáveis por uma pérola, o Mobicha é responsável por uma pérola da definição do que é Barbie. Barbie é o cara que tem corpo de Tarzan, voz de Jane e cérebro de Cheetah, que era uma referência ao fato de que esses gays que primavam por uma masculinidade e uma virilidade, primavam também muito mais pelo hedonismo, pelo consumismo, e não pelo intelecto, digamos assim. Eram pessoas preocupadas não com a cultura do espírito, com a ampliação do repertório cultural, mas muito mais com o consumo, com a beleza. Então, do Mobicha, isso que a gente chama de Mobicha, que também é um elemento camp, ou um elemento do camp, ou constituinte do camp, dele não escapa nem mesmo as próprias Barbies, que fora da interação social e no espaço da privacidade, também ali entre seus amigos, costumam dar pinta, afetar e recorrer a esse humor. Mas o que há de comum entre todos nós, né? Entre os afetados, os afeminados, entre as drag queens, os transformistas, as travestis, as Barbies, ou mesmo os gays que são só masculinizados, mas que não são Barbies, por exemplo, a comunidade dos ursos, que vão aparecer com mais clareza, digamos assim, já no final dos anos 90. O que há de comum entre nós? O que é que faz, qual é a base comum que faz com que a gente seja visto como uma comunidade única? Nós somos a comunidade dos invertidos, né? Para citar aqui a expressão de Proust, somos todos invertidos. Somos todos invertidos aos olhos da maioria heterossexual e de sua heteronormatividade. Ou fazemos uma inversão interna do objeto do desejo, ou fazemos uma inversão externa, a inversão do corpo. Quer dizer, quando essa cultura heteronormativa tem a expectativa de que o objeto do meu desejo seja alguém do gênero oposto, e eu gosto da pessoa do mesmo gênero, dirijo o meu afeto para alguém do mesmo gênero, eu estou fazendo uma inversão interna. Quando essa cultura espera que eu me adeque a um papel de gênero definido para o gênero masculino, e eu rompo com esse papel de gênero e exerço o papel de gênero atribuído ao feminino, digamos assim, inclusive no figurino, nas roupas, eu estou fazendo uma inversão externa. Somos todos, portanto, membros dessa comunidade de invertidos. E nós somos uma comunidade de invertidos constituído pela injúria, pelo insulto, que se apresenta muito cedo nas nossas vidas. E esse insulto e essa injúria, ele constitui não só a nossa subjetividade, a nossa identidade individual, mas a nossa identidade coletiva também.
faz com que a gente partilhe uma identidade coletiva. E todo mundo sabe disso. Então, por mais que alguém diga, não, eu fui criado num ambiente que eu nunca ouvi um xingamento na minha casa. Pode não ter ouvido um xingamento, um insulto em casa, mas ouviu na escola. E se não ouviu na escola, ouviu coletivamente, por meio daquilo que o Didier Eribon chama de caricatura coletiva, que se dá por meio das representações negativas da homossexualidade na indústria cultural, principalmente, mas também em outros sistemas de representação, como o livro didático, como a publicidade. Enfim, a gente pode dizer que a injúria, né, que constitui esse sujeito, como Foucault fala, nos dois sentidos da palavra sujeito não só no sentido de subjetividade, eu sou um sujeito, mas também sujeito no sentido de sujeitado, subjetividade sujeitada, todos nós somos sujeitos na medida em que temos nossa subjetividade constituída nos regimes disciplinares, assim disse Foucault. Essa subjetividade sujeitada, subjetividade homossexual, que é constituída já subalterna, sujeitada, essa injúria faz com que a gente, num primeiro momento, realize o nosso desejo por meio da identificação com as figuras femininas que estão na literatura, os personagens fortes da literatura, as heroínas fortes, mas também as vilãs, as personagens do cinema e da televisão, e também as divas da música, sobretudo aquelas cuja vida interessa tanto quanto a arte. Então, essa primeira identificação dos gays masculinos com essas figuras femininas, logo com o camp, com o exagero delas, com a afetação delas, essa primeira identificação é uma forma de realizar o desejo e talvez seja uma pista para a gente investigar por que o camp é um elemento constituinte da nossa identidade. Porque o gay que não gosta de Madonna gosta da Nana Caymmi. Quer dizer, qual é a base comum nessa identificação entre gostar da Carminha, a personagem, e da Odete Roitman? Não por acaso uma das transformistas que eu conheci em 95 e 96 na Boate Esqui se chamava Odete Roitman, se batizou de Odete Roitman. Então, talvez essa permanência do camp esteja nessa identificação primeira, por meio da qual os gays podem realizar um desejo que é reprimido por uma sociedade heteronormativa que lhe injuria desde muito cedo. E essa injúria, portanto, é introjetada e constitui a nossa subjetividade. Mas também é nessa identificação com essas figuras do feminino, da literatura, do cinema, da música, que os gays vão poder reinventar-se a si mesmo. Quer dizer, a partir desse mesmo material com que ele é feito, com que sua subjetividade é construída, ele pode se desfazer e se refazer por meio de diferentes expressões artísticas. E aí está a performance teatral das drag queens, das transformistas, das travestis, né, na metamorfose do corpo para fazer o gênero que melhor lhe coloca no mundo, que lhe deixa mais feliz, mais em paz consigo, na sua percepção de si, através desse teatro, mas também das artes visuais e da música. E hoje, mais recentemente, dos blogs e dos perfis que circulam na internet, que são sucesso. Por exemplo, Catilene, Jaciara Macumbeira, Irmã Zuleide, Hugo Gloss, Nair Belo, e a gente pode citar todos os perfis de internet que fazem enorme sucesso e que encarnam essa mistura da figura feminina forte que está na literatura, da vilã rica, eu sou rica, quer dizer, de uma realização do desejo, de uma percepção, de uma realização de si por meio dessas personagens. Então, essa reinvenção de que Foucault fala, talvez venha daí. Quando eu comecei o meu mandato, e esse foi o símbolo da minha campanha, uma campanha invisível que ninguém viu, mas que as poucas que viram viram que esse era o símbolo da minha campanha. Quando eu comecei o mandato e eu passei a usar essa flor na lapela, uma pessoa, uma ativista gay que não votou em mim, mas veio falar comigo, disse: por que você vai usar isso lá no Congresso Nacional? Quer dizer, por que você tem que usar isso? Isso é uma fechação que não combina com a afirmação de uma dignidade homossexual.
E eu falei para ele, olha, eu quero essa fechação, porque eu não quero me subsumir na igualdade, eu quero marcar a diferença. E talvez esse seja um resíduo de Kemp que tenha que permanecer e que vigorar como uma flor no asfalto, né? Quer dizer, num lugar como aquele em que o Kemp está ausente, sobretudo no figurino dos ternos pretos, essa flor seja um resíduo de Kemp, de fechação, que tenha que vigorar como uma flor no asfalto. E aí eu me lembrei de uma música de Fátima Guedes, que chama Flor de Ir Embora, que ela diz que a flor de ir embora é uma flor que se alimenta do que a gente chora. Rompe a terra decidida, flor do meu desejo, de correr o mundo afora. Flor de sentimento, amadurecendo aos poucos minha partida. Quando a flor abrir inteira, muda a minha vida, esperei o tempo certo. E lá vou eu, flor de ir embora, e agora esse mundo é meu. A flor de ir embora é a passagem da vergonha para o orgulho, é sair do armário, é reinventar-se a si mesmo por meio da arte, da expressão de si e da diferença. Muito obrigado. Bom, acho que é uma bela fala que eu acho que o Jean consegue interligar muito a história pessoal, eu acho, com questões que são muito caras. Quem teve a oportunidade de vir aqui ontem ou de ver os filmes, né, são questões extremamente cabíveis, né? Só queria talvez, eu acho que essa questão também de pensar a cultura como um direito, né, que eu acho que é muito importante para o campo da arte, né? Quer dizer que o papel da arte é também de problematizar, né, de achar outros caminhos, né? E aí eu fiquei muito curioso, né, quer dizer, seria uma pergunta, se você achar interessante, quando você afirmou muito mais a questão do Kemp como um contraponto ao mercado e um contraponto aos clichês. Que a gente também, até que ponto esse imaginário do Kemp, desse homossexual masculino, é uma coisa que a gente estava conversando ontem também, é uma dificuldade de mapear o Kemp associado ao mundo lésbico, né? Talvez até um trabalho que deva ser feito, né? Parece uma coisa muito mais associada ao homem gay ou à questão dos transgêneros, né? Enfim, né? Mas, de qualquer forma, você tem aí até que ponto seria essa pergunta, né? O Kemp, ele se contrapôs, num certo momento, a um certo clichê de mercado, mas será que ele não configurou um outro clichê também? Que isso é uma questão que muita gente... Não sei se era a questão do militante que te perguntou, né? Por que você levar... Será porque talvez o lugar dele de fala era muito mais de afirmar uma integração, né? A partir de certas imagens, um termo que é muito usado, imagens positivas, imagens bem comportadas, né? Quer dizer, então, como é que você vê isso? Você acha que o Kemp pode ser ainda um espaço mesmo de resistência? Parece que você só vai um espaço de resistência ainda. É uma pergunta complicada de responder, porque os estereótipos, eles são sempre ambivalentes. Quer dizer, a gente não pode dizer que os estereótipos sejam inteiramente negativos e não podemos dizer que eles sejam positivos, né? Os estereótipos, por exemplo, afirmar imagens de masculinidade para contrapor aos estereótipos nos quais essa sociedade heteronormativa gostaria de nos confinar, e gostaria de nos confinar porque essa sociedade heteronormativa é a sociedade da dominação masculina, portanto, identificar os homossexuais masculinos com esse lugar subalterno que a mulher ocupa numa sociedade ordenada e dominada pelo macho adulto, branco, é uma forma de garantir a opressão. Então, contrapor esses estereótipos é uma resistência. Mas, por outro lado, quando a gente afirma uma masculinidade que apaga a nossa diferença, a nossa especificidade, que faz com que a gente se subsuma num modelo de comportamento e a gente se adeque aos papéis de gênero masculino e feminino definidos por essa sociedade, nós estamos também não caindo numa resistência, mas muito pelo contrário, a gente está acedendo a esse modelo de dominação. Então, é difícil responder precisamente, mas eu digo que o Kemp ainda é um lugar de resistência, porque eu acredito na diferença. Eu acho que o Kemp é o lugar da expressão das diferenças. Eu acho que ainda há espaço, o Kemp guarda espaço para, como dizer, me perdoe a redundância, mas diferentes expressões da diferença. Então, eu acho que ele ainda é um espaço de resistência. Claro que há uma tentativa de apreensão, há uma tentativa
também do mercado de aprender isso. A gente vê isso na maneira como se cobre as paradas gays, quais são as representações da parada gay que vão parar nas páginas de jornal. A gente sabe que tem ali, mas ainda, eu acho que ainda é o lugar da resistência, muito mais que eu me apagar ou me metamorfosear nos modelos de masculinidade esperados e higienizados, esperados por essa sociedade. Tem um texto de Sartre, um texto muito interessante, que ele fala de dois tipos de judeu, né? E aí eu vou evocar os judeus, porque os judeus são um grupo difamado, assim como os negros, então nós partilhamos essa experiência da difamação. Ele vai dizer que não lembro, ele fala do judeu rebelde, que é o judeu que marca a sua diferença, a sua judeidade, não apaga a sua judeidade, marca ela como uma diferença, como contraponto à sociedade antissemita, e o judeu que quer ser aceito nos salões da sociedade antissemita, apagando a sua judeidade. E Sartre vai dizer que a encruzilhada em que esse judeu que quer apagar a sua judeidade para ser aceito, para se integrar, a encruzilhada que ele se encontra é de que ele apaga a diferença e ele não é aceito por completo. Quer dizer, todo mundo nos salões sabe que ele é judeu, mas ao mesmo tempo ele não afirma a sua judeidade e ele vira um nada, né? É a oposição posta pelos X-Men na figura de Magneto e na figura de Professor Xavier, né? Quer dizer, ou a gente marca uma diferença e se contrapõe e afirma essa diferença numa sociedade plural que tem que garantir o acesso igualitário ao direito, mas não pode rechaçar a diferença cultural, ou a gente assume essa postura, ou a gente busca uma igualdade cultural travestida de igualdade no direito, sabe? Assim, que você apaga a diferença usando como desculpa a igualdade no acesso ao direito. Não sei se eu respondi, Denilson. Sim, acho que sim. Não, era mais para te ouvir, porque eu acho que vai de muito encontro quando a gente pensou a ideia desse evento, né? Por que falar de camp hoje em dia, né? Não seria uma coisa... Eu ficava muito reparando estava até conversando ontem com um amigo que está aqui, esse visual, assim, dos adolescentes, né, no caso, pós-adolescente da universidade, que tem um perfil de jovem gay, que até no visual é muito mais um visual masculino, a coisa da barba, do bigode, né? Sim. Que, ao menos na minha época, não fazia muito sucesso quando eu era novo, né? Então, mas agora parece que tem, né? Eu acho importante a gente recuperar o lugar do camp nessa cultura LGBT, nessa cultura gay. Basta a gente frequentar as boates, Denilson. Eu sinto falta das boates em que havia show de transformismo. Quer dizer, eu sei que ainda há no Rio de Janeiro lugares, me parece que Papagê tem show de transformismo, 1140 tem show de transformismo, mas nas boates voltadas para um público gay masculino de classe média, como The Week, por exemplo, como 00, essa expressão cultural está banida. E está banida de maneira categórica e deliberada, né? Quer dizer, nós não queremos aqui essas representações de homossexualidade, porque nós achamos que ela não dignifica a imagem do gay. E dignificar a imagem do gay é colocar essa imagem do gay muito próxima da imagem do hétero, né? Isso é a ideia de dignificar. É uma questão de classe social também. De classe social também, exatamente. Associar um certo imaginário camp, né, com um imaginário, né, de bichinha coacoá, de bichinha pobre. Exato, pão com ovo. Para que, né? Expressão mais elitista, né, de classista do que pão com ovo. E ao mesmo tempo, de rechaço do camp e de afirmação da dominação masculina, porque o camp tem a ver com o gênero, é uma questão de gênero, de identidade de gênero feminino. E portanto, rechaçar o camp é rechaçar o feminino, é o aspecto feminino da vida, da cultura, da subjetividade. Bom, eu tenho várias perguntas, mas eu queria, de fato, abrir o microfone. Se vocês, a gente está gravando, se vocês não se importarem, a gente pode passar o microfone para as pessoas poderem ouvir melhor e, enfim, como falei no início, não fiquem muito intimidados, né, com a situação, né, quer dizer, não fiquem. É uma conversa e, enfim, né, que a gente pode ter essa oportunidade. Só para provocar mais um pouco vocês, por exemplo, eu fiquei pensando como fazer uma fala em que eu também articulasse esse discurso que é acadêmico e que é mais do ativista, do cara da academia e do jornalista, com a atividade política. E só queria comunicar a vocês que uma das minhas emendas parlamentares que eu destinei no ano passado foi para a realização de um fórum
sobre cultura LGBT, que vai acontecer em Niterói. Essa emenda foi paga, o Ministério da Cultura está fazendo, e a gente vai fazer uma discussão ampla do que é cultura LGBT, e aí eu já, de antemão, já convido o Denilson, porque por que a gente quer discutir isso? Porque eu estou num trabalho de inserir, no movimento de inserir o trabalho das drag queens, das transformistas, das pessoas de show nas boates gays, de inseri-las na ideia de economia criativa e de constituí-las, de aparelhá-las assim politicamente para disputar o dinheiro da cultura. Porque, por exemplo, os editais lançados pelas secretarias de cultura municipal, estadual e pelo Ministério da Cultura não reconhece a especificidade da cultura LGBT. E não reconhecendo, ela não pode contar com políticas próprias, com editais próprios, que reconheça a sua diferença e, portanto, a sua vulnerabilidade em relação aos outros pontos de cultura, digamos assim. Então, é preciso reconhecer. O papel desse fórum é discutir nesse sentido. E eu estou numa articulação com esses profissionais, porque eles são profissionais de fato, mas não são de direito, eles não são sindicalizados. E aí a gente viu casos como o caso da Rose Bombom, por exemplo, que adoeceu, e da Caíca Sabatella, que adoeceram e não podiam contar, não tinham assistência médica, não tinham previdência, e dedicaram a vida delas inteira a essa arte do transformismo, do camp, da fechação, do show, em boates, e não tinha nenhum tipo de amparo. Então, pensar os direitos culturais é também pensar, como esses direitos não são indivisíveis, pensar os direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos políticos. Então, eu destinei essa emenda, esse fórum vai acontecer. Eu estou organizando, já fiz 2 reuniões com as drag queens, transformistas e artistas, e fiz uma reunião com os empresários da noite gay aqui, para poder achar um ponto em comum de como converter, como levar o poder público a reconhecer essa manifestação cultural e garantir o acesso desses artistas aos recursos da cultura, né, que são poucos, é verdade. Quer dizer, do orçamento da União, menos de 1% é destinado para a cultura em geral, para toda a cultura, num país de 200 milhões de habitantes, com as dimensões continentais do Brasil. E desse menos de 1%, há uma disputa tão grande, e é claro que os grupos minoritários, incluindo aí os artistas LGBTs, não têm acesso a esses recursos. Então, discutir o camp tem essa importância também, Denilson, de reconhecer essa especificidade dessa cultura para poder disputar os recursos, né, destinados ao campo da cultura no poder público. Oi, nossa, alto. Bom, se alguém quiser dar prosseguimento a esse tema agora que você falou, deixa a minha resposta para depois, e nem é uma pergunta, é só para você desenvolver um pouquinho mesmo, porque, peço perdão por ter chegado atrasado, mas fiquei muito feliz com o pouco que eu peguei, foi maravilhoso, mas no finalzinho você me atrapalhou, eu acho que deve ter gerado esse gap aí para mais gente, então acho que vale a pena te pedir para desenvolver um pouquinho. É que quando você terminou a fala depois dessa exposição sobre os subgêneros, vamos dizer assim, você falou no feminino, né, como enfim, um resgate de feminino, enfim, no camp. E, para mim, justamente estaria na ruptura dessa dicotomia de gênero entre feminino e masculino, com os transgêneros, transsexo, intersexo, né? Então, nos shows das travestis, no clipe que um dos colegas passou, eu assisti a primeira mesa de ontem, como é bonita essa inter e transexualidade, né? Então, quando você fechou falando do feminino no camp, e não nessa androginia, nessa plurigenerismo, vamos dizer assim, acho que talvez pudesse... Né, até o que você está comentando está falando disso, então era só mesmo para te pedir para... Olha, eu reconheço as diferentes expressões de gênero, reconheço essas diferenças no sentido derridariano, né, que rasura essas dicotomias próprias da cultura ocidental. Reconheço tudo isso, mas eu reconheço também, aí pensando junto com Bourdieu, de que o gênero, apesar de todos os trânsitos, de todas as mudanças, de todas as metamorfoses, de toda a costura da pele que a gente habita, o gênero ele é sentido também profundamente. Ou, para articular com uma coisa que Sueli Ronick diz, a identidade é uma ancoragem do ser. Eu adoro essa expressão. Quer dizer, você tem a possibilidade de navegar por diferentes mares,
e passar a vida navegando. Mas há momentos em que você joga a âncora no lugar. Quer dizer, você pode até transitar, mas quando você joga a âncora, você sente aquele lugar como seu. Então, foi nesse sentido, quer dizer, eu não estou deixando de reconhecer essa pluralidade, essa ruptura que o Camp promove, não é da agora, né? Mas, sobretudo, agora, nesses tempos, não estou deixando de reconhecer isso, mas também não deixo de levar em conta que o gênero ele é sentido como profundamente. E, nesse sentido, o Camp tem muito mais do yin do que do yang. Tem muito mais do feminino do que do masculino, entendido aí como o macho adulto branco no comando. Entendeu? Então foi nesse sentido que eu quis colocar. O Camp dialoga mais com, sem querer cair na dicotomia, com o aspecto yin da vida, da cultura, de uma maneira geral. Entendeu? E eu digo essa coisa do sentir profundamente, porque Almodóvar faz uma provocação muito interessante na pele que eu habito, quando ele vai falar de um sentimento, de uma percepção de si, através de um cara que é forçado, que é compulsoriamente, muda compulsoriamente de sexo, faz uma transgenitalização compulsória e, portanto, de gênero e de estereótipo de gênero, quer dizer, de performance de gênero. Mas dentro havia um sentimento de si como homem, uma percepção de si como homem. E essa percepção de si profunda de que fala Bourdieu, que leva as transexuais a quererem e pleitearem como direito a cirurgia de transgenitalização e a mudança do nome, a lei de identidade de gênero, que é uma outra lei de autoria minha. Quer dizer, garantir a essa pessoa que a expressão de gênero seja aquela como ela se percebe profundamente. Então, eu respeito muito a teoria queer e acho que a teoria queer colabora bastante, mas eu não acredito na deriva permanente, que o gênero pode ser trocado como se troca de roupa, como alguns querem propor, com essa facilidade. Eu posso até dizer que a expressão de gênero e a brincadeira da expressão pode até ser, pode cair num trânsito e numa mudança, mas a percepção de si, o gênero entendido como percepção de si, não se dá de maneira tão tranquila, essa mudança não é tão permanente. Nesse sentido, a gente joga mais nossas âncoras e permanecemos mais ancorados ali em certos portos, podendo, claro, levantá-la em alguns outros momentos. E eu falo não só da identidade de gênero, mas da própria orientação sexual também. Quer dizer, eu tenho a minha orientação sexual que me coloca na paisagem do mundo, né? Que me dá uma localidade na paisagem do mundo. Mas não quer dizer que eu não possa viver, apesar desse sentimento profundo de mim mesmo, de uma percepção do meu desejo, do meu afeto, eu não possa ter experiências heterossexuais. Até porque eu tive, ao longo da minha vida, experiências heterossexuais, né? E a experiência por si só não define a minha identidade, né? Senão eu seria bissexual, me entenderia como bissexual, mas a minha orientação sexual não me impede de transitar, de levantar a âncora no outro momento, viver uma experiência e voltar para aquele lugar que é melhor para mim. Não sei se eu te respondi. Eu queria só aproveitar também, porque eu acho que eu fiquei pensando, quando você deu o exemplo até do seu símbolo de campanha, né? Fiquei pensando como é que isso é visto, você deu uma reação de um militante, né? Mas entre os próprios, digamos, deputados, né? Quer dizer, isso é uma coisa que ofende a dignidade ou é uma coisa que as pessoas, é uma forma de acharem mais simpáticos, que isso é uma dimensão do Camp que é importante, né? Ele ajuda a dialogar, é uma coisa que ofende, né? Quer dizer, enfim. Não, ele ajuda a dialogar, eles acham bonito. E é verdade, eles acham bonito. Alguns já me pediram, inclusive. E muitos me perguntam o que é. Ah, que lindo isso aqui. Isso aí é o quê? Aí, às vezes, algumas expressões mudam. Quando eu falo assim, não, é o símbolo da comunidade LGBT, quer dizer, o arco-íris em forma de flor, em forma de medalha de honra ao mérito. E aí, alguns mudam a expressão na hora que eu explico, mas quase sempre eles acham bonito e serve de diálogo. Muitos colocam esse símbolo na tradição da Esther Gross, aquela deputada que usava o cabelo colorido, vocês lembram dela? E do Clodovil, e suas roupas muito mais camp do que a minha, no curto tempo que ele teve no Congresso Nacional. Então, eles às vezes colocam, que bacana, você traz o colorido para aqui, como a Esther Gross trazia, como o Clodovil trazia. E isso é importante, porque marca uma diferença, como eu disse para vocês, num lugar onde o camp está ausente, sobretudo no figurino, marca uma diferença, chama a atenção e leva ao diálogo, leva muito mais ao diálogo do que ao rechaço. Entre os héteros, claro.
Oi, sou Felipe. Você já meio que respondeu o que eu ia perguntar, mas então eu queria encaminhar a pergunta para outro aspecto que tem a ver com o que você acabou de falar. Eu ia te perguntar se você não achava que o camp, enfim, outras manifestações artísticas não eram justamente, já que você falou em se reinventar, e ela falou na questão do feminino, mas não eram justamente maneiras de mais do que pensar, mas de expressar masculino e feminino como masculinidades e feminilidades que não necessariamente são entendidos de maneira opositiva e como uma descontinuidade, né? E aí você falou dessa questão que é também uma questão para mim do sentir-se, né? Do gênero que você sente. E não sei se talvez também seja uma provocação do Almodóvar pensar se a gente também pode sentir o gênero assim, em termos de continuidade, não de descontinuidade necessariamente, porque eu acho que na nossa cultura é muito difícil, né, se desfazer do opositivo e da descontinuidade para uma coisa menos... Enfim, aí então eu te pergunto se para você também não seria uma provocação dele, ou enfim, se seria possível sentir o gênero assim. Como continuidade? Sim, como não opositivo, como uma continuidade, como masculinidades e feminilidades que não necessariamente têm a ver com o masculino e o feminino normativo. Assim. Olha, eu confesso que... Bom, como responder essa pergunta? É um terreno tão difícil de responder, porque hoje eu temo muito falar no meio acadêmico, porque a teoria queer, quer dizer, há pessoas que trabalham na teoria queer que caem num certo fundamentalismo, né? Quer dizer, você falar hoje em gênero como uma percepção profunda de si, que lhe dá uma paisagem, um lugar no mundo, e que não necessariamente a pessoa quer desconstruir permanentemente, você é taxado de reacionário e que você está afirmando os modelos da sociedade ocidental, burguesa, dicotômica. O que eu acho é que quando alguém faz aquilo que Proust chama de inversão externa, né, quando você refaz a sua pele, refaz a pele que você habita, para você ficar mais próximo daquilo que você imaginou para você, você quer dar continuidade àquilo que você reconstruiu para você. Agora, esse lugar que você ocupa já não é e nem pode ser encarado como o gênero entendido por essa sociedade heteronormativa. Tanto é que a maioria das transexuais não é vista das mulheres transexuais como mulheres naturais, digamos assim. E há toda uma divergência aí no próprio seio do feminismo, se acata ou não as mulheres transgênero como parte da luta das mulheres cisgênero, né? Então, o que eu posso dizer é que há possibilidade de se experimentar o gênero como continuidade e possibilidade de experimentar o gênero como ruptura. A Lea T tem colocado o gênero como ruptura, não como continuidade. É o novo gênero dela, né? É curiosa a fala da Lea T, né? Porque ela se afirma do gênero feminino, mas ao mesmo tempo que ela se afirma do gênero feminino, ela diz: eu não sou mulher, mesmo tendo feito a cirurgia de transgenitalização. Então eu acho que se pode experimentar das duas maneiras. Boa tarde, eu sou Evandro. Eu vou começar, tentarei ser breve. Eu vou tentar minha pergunta, na verdade, com uma fala muito rápida e talvez não sei nem se soe como conveniente, talvez nem soe da maneira que eu quero dizer, com a intenção e o sentimento que eu quero colocar, mas eu me permito em fazer isso, né? Então, é o seguinte, como heterossexual, e não estou falando isso para fugir de nenhuma condição, e aí vocês vão tentar entender por que eu estou me apresentando assim. Porque se eu não fosse heterossexual, eu poderia estar ouvindo a sua fala como você dizendo coisas por mim. E talvez eu entendesse você de forma diferente ou de forma igual e me visse em você por isso. Sim. Também. E andasse junto com o seu discurso. Então, como heterossexual, talvez você fale para mim,
e não por mim. E essa sua fala, falando para mim, é muito coerente, é muito forte, é muito sensível. Obrigado. Isso é importante que eu diga, eu por mim diga, não estou dizendo por mais ninguém além de mim. E sendo assim, eu acho muito difícil que só heterossexuais, ou seja, quem for, até homossexuais mesmo, insensíveis ou profundamente turrões, a serviço não sei do que, não conseguiriam compreender o seu discurso e outros discursos que puderem vir nesse sentido com coerência, né, com sapiência, com naturalidade, de uma coisa tão cabível quanto qualquer outro discurso, de qualquer outra direção, tanto qualquer outra necessidade humana que venha de quem quer que venha, da posição que esteja. Eu quis começar minha fala assim, não sei se estou me fazendo Não, tá sim. entender. Não, tá claro, tá sim. E o que eu quero dizer com isso? Pelo menos para você eu digo, eu acho que é por aí o seu discurso mesmo, é por aí. E conte com a gente. Obrigado. E a minha segunda parte é a seguinte, essa tua postura corajosa, não sei quais as qualificações que eu posso dar, talvez também te coloque aos olhos de algumas pessoas como um herói, né? Então eu queria te perguntar o seguinte, se isso acontece, se você corre esse risco de ser visto e tratado como herói, e ao mesmo tempo tem um perigo, porque o herói ele incomoda aos olhos de quem, né, acaba querendo falar, ele é herói, e se com isso você não fica muito mais suscetível a críticas, não só pela sua postura, mas por ser um herói, e também muito mais policiado e vigiado nas suas fragilidades, na sua vida comum, para que provem, de herói ele não tem nada. É isso. Olha, Isabel Allende, no livro delas, do Zorro, que é maravilhoso, na leitura que ela faz da lenda do Zorro, na epígrafe desse livro ela diz que o heroísmo é uma atividade mal remunerada e muito comum a suicidas, mas que ela não conhecia nenhum herói como o Zorro, nenhum herói foi como o Zorro, ou seja, Zorro é único, não haverá outro como ele. Então eu fujo do heroísmo, eu estou permanentemente ressaltando as minhas contradições, eu estou permanentemente lembrando para as pessoas que a representação ela nunca é completa, ela nunca é fechada, a representação está sempre por acontecer. Eu não represento a totalidade dos homossexuais, a totalidade dos homossexuais não se sente representada por mim, e eu acho bom que não se sinta representada. Os homossexuais são atravessados e interpelados de diferentes maneiras, de outras maneiras, quer dizer, eles são interpelados de diferentes formas, e essas interpelações fazem com que outras identidades, outras identificações deles se tornem mais evidentes, né? Há homossexuais que me detestam por causa da sua identidade religiosa, da sua identificação religiosa. Então, como eu enfrento o fundamentalismo religioso, há homossexuais que estão muito mais identificados, digamos assim, com a sua religião e menos com a sua orientação sexual. Então, eu estou permanentemente lembrando isso. Primeiro porque a representação, de fato, ela nunca é completa. E eu não tenho a pretensão de representar a totalidade. Eu quero fazer uma representação. Depois porque eu sou muito honesto comigo e com o que eu acredito. Mesmo estando num dos poderes da República, que é o poder mais suscetível à opinião pública e às pressões das maiorias ou às paixões populares, as paixões de massa, ainda assim, mesmo estando num desses poderes, eu procuro não me afetar por essas paixões de massa, por essa histeria de massa, por essa pressão de opinião pública. Então, eu defendo aquilo que eu acredito. Eu digo isso não só em relação à comunidade heterossexual, por exemplo, defender a legalização do aborto, defender a descriminalização da maconha e uma nova política de drogas, defender a legalização da prostituição, a legalização não, que não é ilegal, a regulamentação da prostituição, como para dentro da própria comunidade LGBT, quer dizer, a comunidade LGBT também tem lá os seus problemas, as suas leituras equivocadas,
né? E eu, muitas vezes, me contraponho a essas leituras equivocadas da comunidade LGBT, e eu não vou dizer da comunidade LGBT, mas vou dizer do movimento, ou dos movimentos LGBTs, digamos assim. E vou dar um exemplo, que é o caso da criminalização da homofobia, que é uma pauta que me põe em rota de colisão com certos setores do movimento LGBT, porque nós repetimos tanto essa expressão criminalização da homofobia, que muitos ativistas que repetem essa criminalização e pedem por essa criminalização sequer sabem o que é que estão pedindo, né? E quando eu me ponho contra essa simplificação, esse reducionismo, essa falta de complexificação do que é a criminalização, quando eu me coloco contra ela, eu sou rechaçado por pessoas da própria comunidade. E por que eu digo isso? Porque eu sou a favor de uma criminalização, no sentido de que é preciso, sim, que o Código Penal contemple a motivação homofóbica de crimes graves, de violência dura, né, como a lesão corporal e o assassinato. O Código Penal tem que estar lá, entre as motivações, a homofobia, mas eu acho que a criminalização tem que contemplar isso, mas a criminalização não deve contemplar um endurecimento de penas, um aumento de penas, e não pode demandar por prisão para injúria. Porque eu acredito numa sociedade que pode se refazer. Eu acredito que as prisões, as nossas prisões, são um horror, porque eu já estive nelas na condição de repórter, já estive nela na condição de pesquisador e estive nela na condição de ativista de direitos humanos. As nossas prisões são um horror, são medievais, as pessoas são tratadas piores que animais lá dentro, há pessoas que estão presas lá, que não deveriam estar presas, por delitos leves, elas poderiam ter sido reinseridas na sociedade e ter reparado o seu dano por meio de penas alternativas, né? As nossas prisões viraram escola de crime, ninguém se recupera, e eu não quero ver uma pessoa que cometeu uma injúria homofóbica indo parar num lugar desses. Para mim é muito mais eficaz que essa pessoa seja apenada com uma pena alternativa prestada à própria comunidade lesada. É muito mais eficaz. Além disso, tem um componente da homofobia que, embora a homofobia seja praticada por pessoas com instrução, é certo, é fato, as pesquisas apontam que ela é praticada muito mais por pessoas com um nível menor de instrução, pessoas que não tiveram a chance de produzir aquilo que a Hannah Arendt chama de vida com pensamento, porque o Estado negou a elas uma educação de qualidade, negou a elas o acesso à cultura que humaniza. Então, essa pessoa não teve a chance de reconhecer o outro na sua alteridade, de respeitar a alteridade, e, portanto, ela pratica a injúria, ela pratica o insulto e a violência dura. Então, eu não posso querer que o Estado que negou isso a essas pessoas responda a essa ignorância, a esse preconceito, com prisão. Eu não quero. Prisão não deve ser gestão da pobreza e gestão da falta de educação. A gente precisa pensar numa alternativa. E quando eu me coloco publicamente dessa maneira, quer dizer, complexificando a pauta da criminalização, muita gente na comunidade, nos movimentos LGBT, se opõe a mim. E aí eu assumo isso honestamente. Quer dizer, eu não tenho medo de ser criticado, não tenho medo de ser odiado. Quer dizer, uma pessoa que cresceu sob a injúria, sob o insulto e sob diferentes expressões do ódio, não pode ter medo do ódio agora. Então, nesse sentido, eu saio da condição e do lugar de herói. E quero sair, porque, como diz a Isabel Allende, heroísmo é uma prática mal remunerada e dada a suicidas. Oi, meu nome é Érico. Bom, primeiro queria parabenizar o Denilson e a organização pelo brilhante evento e agradecer a fala do Jean, sempre tão clara e com tanta erudição. Pensando na política pública para a cultura, no fórum que você comentou, que eu julgo de uma importância muito grande, eu queria que você comentasse como que você analisaria como que uma produção artística que trabalha com um padrão gay branco, de classe média, masculinizado, enfim, os personagens gays de novela, alguns blockbusters que se apropriam com muita particularidade desse padrão, como que eles, se você, no seu entendimento, podem de alguma forma contribuir ou não para a diversidade, para a compreensão da diversidade sexual? Olha, eu acho que eles contribuem sensivelmente, porque eu não vejo que
que a indústria cultural, a cultura popular de raiz, a cultura erudita e a cultura alternativa, né, a cena independente, digamos assim, elas são esferas isoladas umas das outras que não se comuniquem. Elas estão em permanente comunicação e numa troca permanente. Eu acho que as representações de homossexualidade que vão para a indústria cultural, para a cultura de massa, para a telenovela e para os blockbusters, por exemplo, é o possível, o que essa cultura pode contemplar diante da pressão dos grupos organizados homossexuais e da própria cultura independente, da cultura marginal, digamos assim, a pressão sobre a cultura de massa. Quer dizer, é o máximo que eles podem contemplar e eles podem ceder nessa pressão. Eu trabalho com a ideia de negociação, que é uma ideia gramsciana, né? Quer dizer, na negociação você perde e você ganha, mas você tem que negociar permanentemente, porque esses lugares de opressor e oprimido, eles não são estanques, a gente vai mudando de posição. Quer dizer, lembrando aquilo que Foucault diz, o poder não é um locus, o poder é uma relação, em que, dependendo das circunstâncias, ora você é opressor, ora você é oprimido. Então, considerando tudo isso, eu acho que dentro desses jogos de pressão, entre essas diferentes instâncias das representações culturais, né, dentro desses jogos de pressões, O Segredo de Brokeback Mountain, Flores Raras, Félix, Amor à Vida e Insensato Coração, é o que a cultura de massa pode ceder diante dessa pressão, que ela pode comportar, considerando suas características, certo? Eu acho que algumas representações mais radicais, que provoquem mais os espíritos, que desarticulem mais, que incidam de maneira mais contundente sobre os lugares comuns e o senso comum, vão estar ainda na cena independente, digamos assim, na cena marginal, em outras expressões, outros espaços de expressão cultural. Não sei se eu te respondi. Nesse sentido, o fórum que a gente está construindo é um fórum que vai contemplar a cultura na sua dimensão ampla. Quer dizer, a gente não vai tratar só do que há de alternativo, do que há de independente, do que há de marginal e radical na cultura LGBT, mas também na inserção da cultura LGBT no mainstream, no status quo, e como ela abre um espaço ali para aquela pessoa que sequer reconhecia a existência desse ator social, quer dizer, pode ter contato com isso. E há pessoas que, de fato, nunca tinham pensado num diálogo como o que Valci Carrasco representou entre Félix e a mãe. Teve contato com um diálogo, quer dizer, existe relações familiares, afetivas, pessoais, como aquela em diversas famílias brasileiras. Há pessoas que não sabiam disso e, ao ver representado ali, chama a atenção para que, sim, existe isso. Você me compreendeu? Resposta. Boa noite, meu nome é Igor. Primeiro, te parabenizar, Gia. Eu acompanho muito você pela internet, vendo vídeos, entrevistas, e você é uma pessoa que, para muitos homossexuais, bissexuais jovens, está sendo como um ícone. E a minha pergunta é a seguinte: você falou dos homossexuais que preferem a religião à sua orientação sexual. É de conhecimento que há veias religiosas que não consideram a homossexualidade uma abominação e há veias religiosas que consideram. E eu já conheci homossexuais que se assumem homossexuais e que, mesmo assim, fazem parte dessas veias religiosas que dizem que a homossexualidade é uma abominação. Sim. Aí eu queria te perguntar, né? Queria que você discorresse sobre isso, sobre como lidar com essas pessoas, o que você acha e afins. Pode, claro. Só para aproveitar a sua pergunta, que eu acho que é uma questão... tinha um colega nosso, Karim Anuz, diretor de cinema, que deveria estar aqui, assim, mas não pode estar terminando um novo filme dele, que deve ser lançado fora do Brasil ano que vem.
E ele falava que o próximo filme dele ia ser sobre a questão, ele tinha que querer colocar como central um pastor evangélico, ou alguma coisa que entrasse essa questão. Porque parece que no campo da arte também é uma questão, que é claro que isso é um grande confronto na arena política, mas me parece, se eu não estou enganado, que no campo da arte essa sempre, ou você se contrapõe contra o discurso condenador, você não tenta muito entender as ambivalências, né? Porque você falar contra talvez é muito fácil, né? Não estou dizendo que não seja importante, mas tentar entender as nuances, né? Quer dizer, o que é ser uma pessoa homossexual e ser religioso, como é possível ser católico e gay ao mesmo tempo, né? Católico de verdade, não é aquele católico assim que está lá e não está vindo, né? Que eu acho que até a experiência quem teve aqui, por exemplo, com a coisa da vinda do Papa, é bem curioso a quantidade de coisas que estava lá o Papa falando e estava acontecendo uma coisa impressionante desses jovens em boates gays aqui no Rio de Janeiro, né? Jovens católicos, né? Então aí tem aí muitas contradições que são interessantes, mas parece que a arte está falhando, ou não sei, faz falta ter essa discussão de uma forma mais elaborada. De fato, a arte representa muito pouco. Talvez a literatura, porque eu também não conheço a produção literária dos novos escritores, assim, mas alguns têm, digamos, dado alguns passos no terreno de entender, ou pelo menos representar a complexidade dessa relação entre identidade sexual e identidade religiosa. No cinema e na televisão, quase que não. E eu fiquei feliz quando o Karim anunciou isso. Eu estou com um projeto com o Karim, um projeto meu, Karim e Afro Reggae, e Multishow. Desculpa, IGNT, que é um projeto interessante. Depois vocês vão saber disso. Quando o Karim anunciou que o novo filme dele trataria disso, eu fiquei feliz, porque assim como você, eu também gostaria de ver isso ser representado, discutido e essas nuances serem observadas. Quer dizer, tem uma coisa que o Habermas fala que é ter uma atitude pós-secular. Ter uma atitude pós-secular não significa negar a secularização ou aceder, digamos assim, ao retorno do religioso. Mas ele diz que é não rechaçar o legado do religioso para a configuração das sociedades, né? Para as percepções éticas primeiras, profundas das pessoas e que está no senso comum. Enfim, mas eu vou falar da minha experiência, assim, para ver se eu consigo responder. Eu tenho formação católica, eu vim do movimento pastoral, eu fui inserido muito cedo nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, porque eu nasci e me criei numa cidade do interior da Bahia, Alagoinhas, uma cidade que tinha muito organizada as comunidades eclesiais de base, era uma paróquia que estava sob a orientação da Teologia da Libertação. Eu era da comunidade da Baixa da Candeia, da qual minha mãe participava. A Baixa da Candeia era uma periferia ainda rural, quer dizer, com aspectos rurais. A pastoral, a comunidade eclesial estava organizada em movimentos pastorais, a pastoral da terra,